santo? O demônio. São Cipriano é considerado santo pela Igreja Católica. Mas, meu amigo, o teu passado como bruxo te condena. Foi ele quem escreveu o livro mais poderoso e mais perigoso que existe. Eu tô falando, gente, de um livro que você nem precisa ler para as coisas loucas começarem a acontecer. Só de você pegar esse livro e trazer para dentro da sua casa, as coisas já começam a ficar loucas. Se você encontrar com o livro de São Cipriano por aí, nem pense em trazê-lo para casa. Jogue fora, atire longe, não traga para dentro da sua casa, porque as consequências podem ser avassaladoras. Quem foi São Cipriano? Por que ele era bruxo e virou santo? E principalmente, qual é o conteúdo desse livro aí, hein? Eu sou Carol Capel, a sua bruxa favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. É que eu acabei de vir da reunião da seita e ainda estou vestida a caráter. É por isso. São Cipriano é conhecido como o santo que espanta todos os males. Mas antes de ter sido consagrado, ele realizava todo tipo de magia das trevas que você pode imaginar. E as que você não pode imaginar também. São Cipriano de Antioquia foi um feiticeiro que teria se convertido ao catolicismo após se envolver amorosamente com uma senhora católica. Mas existe outro São Cipriano, o São Cipriano de Cartago, que foi um homem que teria vivido na mesma época e que também era feiticeiro, também era ocultista. Os dois viveram na mesma época e as histórias dos dois se misturam. Então quer dizer que existem dois Sãos Ciprianos? É exatamente isso. Mas também pode ser que não exista nenhum. Pode ser apenas uma história inventada. Para esse vídeo aqui, nós vamos falar do primeiro, o São Cipriano de Antioquia, que nasceu em 250 a.C. no sudoeste da Turquia, na cidade de Antáquia. E desde criança, ele estudava diversas filosofias ocultistas, porque a sua família vinha de uma longa geração de ocultistas alquímicos. Tanto que com apenas 7 anos, ele já era considerado mago. Gente, eu com 7 anos comia massinha de modelar e assistia Bom Dia e Companhia com a Eliana. Mas ele não, ele já era considerado um jovem mago. O menino, com apenas 7 anos, já fazia magias que controlavam o tempo. Ele invocava trovões, criava tempestades e fazia ventanias. Mas é aquela coisa, né? Dá pra fazer isso? Dá e ele fazia. Quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele foi para a cidade de Argos, que fica na Grécia, onde ele fez um acordo com a deusa Juno. Ele aprendeu tudo sobre a arte do engano com essa deusa, com os ensinamentos proibidos dessa deusa. Depois, ele esteve em Icária, na Grécia, servindo a deusa Diana, e logo em seguida esteve em Esparta, onde ele aprendeu tudo sobre a necromancia, que é a arte de se comunicar com os mortos utilizando os restos mortais da pessoa. Você pega ali as vísceras, faz ali um paranauê, que eu não posso falar aqui, e aí você se comunica com aquela pessoa. E foi com apenas 20 anos de idade que ele chegou a Mênfis, no Egito, e por lá ficou aprendendo magia durante 10 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele foi para a cidade de Caldeia, onde conheceu a bruxa de Évora. Ela ensinou para ele as técnicas de premonição. Quando a bruxa de Évora morreu, ela deixou todos os seus livros e manuscritos para o Cipriano. Ele juntou os ensinamentos e retornou para Antioquia e se estabeleceu por lá como um grande feiticeiro. Só que apareceu uma tal de Justina na vida dele. E Justina era muito justa. Ela o converteu ao cristianismo. Mas como? A Justina era muito religiosa e Cipriano se apaixonou por ela quando ele percebeu que as magias e encantamentos dele não pegavam nela. Ele percebeu que as orações dela a estavam defendendo de seus feitiços. Então ele pensou assim: eita, como é que meus negócios não estão funcionando com essa mulher aí? O que essa mulher tá fazendo aí? Que é isso? Depois disso, então, ele teria se convertido ao cristianismo, ele teria queimado os seus livros e manuscritos e se tornou uma pessoa boa, ajudando os pobres, fazendo caridade. Mas será mesmo?
Será que essa história é verdade? Ou será que isso é mais uma daquelas apropriações da igreja, que não conseguiu destruir algo tão poderoso e então se apropriou? Inventou uma historinha para tornar algo bonito, para dizer que era algo extremamente poderoso, que São Cipriano não poderia controlar o seu desejo de servir ao lado do bem. A igreja está sempre dividindo a gente entre o lado do bem e o lado do mal. Mas e se esses dois lados não existem? Fica essa pergunta. Só que mesmo ele tendo se convertido ao cristianismo, essa história não agradou em nada ao imperador Diocleciano, que mandou prender os dois e torturar os dois para que eles renunciassem à fé cristã. Mas nenhuma dessas torturas parecia fazer realmente algum efeito. E esse é o tipo de historinha bonita que a igreja gosta de contar. Tipo, olha lá. Foram torturados pelas piores coisas existentes nesse planeta e mesmo assim eles não renunciaram à fé. Então vamos torná-los o quê? Santos. Porque só um santo para aguentar tudo isso. A gente não sabe se a história é real, ou seja, se é um fato histórico, se existiu realmente um São Cipriano histórico, mago, bruxo que se converteu, ou se a história foi inventada. O que a gente sabe é que existe um livro que circula pelo mundo e principalmente no Brasil, que é um tal de um Grimório de São Cipriano. Esse livro tem os rituais mais bizarros que vocês podem imaginar e ele tem um poder absurdo. O livro da capa preta, como assim é chamado, tem preparos de amuletos, de orações para a saúde, possui símbolos e sinais que podem ser adotados até em rituais de exorcismo. Esse livro é o único do mundo que contém o tal do encantamento da cabra preta. E, gente, eu nunca falei isso aqui, hein? Nem a seita me autorizou a falar isso. A primeira vez que esse livro foi publicado foi em 1946 e ninguém sabia realmente quem juntou os ensinamentos de São Cipriano, traduziu e distribuiu. Alguns acham que esse livro nem é dele, que atribui-se a ele para dar mais créditos, mas que o livro nem é dele. E eu sou uma das pessoas que acredita que esse livro não é dele. Vai saber de quem é esse livro, porque o livro realmente tem poderes. Sinceramente, a gente não sabe se o livro era dele, se o livro foi traduzido, se são os verdadeiros manuscritos dele, ou se os livros, a coleção de livros que compõem o livro de São Cipriano são invenções. Só o que se sabe é que o negócio funciona. Se sabe também que em alguns países do mundo a venda desse livro é proibida. No Brasil teve uma época que era proibido. Eu não sei se ainda é. E aí as editoras pararam de replicar esse livro. Hoje em dia você encontra ele em sebos especializados e em partes específicas. Você precisa pedir para a pessoa se ela tem aquele livro, entendeu? Uma coisa bem secreta, uma coisa bem macabra. O que ajuda também a criar uma atmosfera de mistério ainda maior em cima do livro, né? Algumas pessoas que eu conheci pessoalmente relataram que tiveram contato com esse livro, que pegaram o livro na mão e que levaram o livro para casa. E relatam também que ao chegar em casa com o livro, coisas estranhas começaram a acontecer. Ai, Carol, tipo o quê? Dá aí um exemplo pra gente ficar com medo e não dormir à noite. Tipo, começam a acontecer coisas estranhas dentro da casa. Os objetos começam a se mexer, começam a serem trocados de lugar. Existem casos de incêndios dentro de casas que tinham comprado recentemente esse livro. Existem casos de figuras negras de capa preta sendo vistas dentro da casa das pessoas que possuem esse livro. Mas é aquela coisa, né, gente? Não dá para saber também se a pessoa fica impressionada com a história e daí ela começa a sentir essas coisas. Primeiro porque deu abertura pro plano espiritual, e segundo, porque a pessoa tá impressionada. Ai, fiquei tão impressionada com a história, tem toda essa atmosfera de mistério em cima, que o negócio começa a acontecer de verdade. Não sei, só sei que o negócio parece, tudo leva a crer, tudo indica que o negócio é bem louco. Eu, assim, honestamente, não recomendaria que você tivesse esse livro dentro da sua casa. Ah, Carol, mas por quê? Por causa de toda a egrégora que já foi colocada em cima desse livro. Às vezes, o livro nem tem poder em si, mas as pessoas colocam tanta egrégora em cima dele, né? Vamos aqui ser honesto com nós mesmos.
Egrégoras e intenções são poderosíssimas, cuidado com isso. E além de tudo isso, eu não recomendaria porque a gente não sabe quem foi o mago que escreveu esse livro. A gente não sabe se foi o São Cipriano mesmo ou se foi outra pessoa ou até outra coisa, porque não dá para confirmar a autoria do livro. Então eu quero saber o que você pensa dessa história. Você já tinha ouvido falar do livro de São Cipriano? Você conhece alguém que já teve esse livro e relatou coisas estranhas acontecendo? Você conhecia a história de São Cipriano? Acha que ele era realmente um mago, um bruxo, e que a história toda foi apropriada? Ou você acha que é outra coisa e a gente não está enxergando? Comente aqui embaixo todos os seus pensamentos sobre essa história e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que gostam de mistérios. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye! Nossa, esse negócio é de um desconforto, gente. Vocês não fazem ideia. Peraí. Quem quiser, me arrumar. Deixa eu arrumar. Tá bem macabro, bem assustador. As pessoas realmente vão acreditar. Nossa, eu falei, isso aqui é um desconforto. É desnecessário. Se eu tivesse que participar de uma seita realmente com isso aqui, tava ferrada. Fiquei inteira me coçando. O pessoal lá fazendo ritual e lá. Peraí, que o tecido é sintético e eu tenho alergia. Ai, eu não consigo, cara. Eu não consigo ser uma pessoa séria. Eu tento, vocês viram? Não dá. Ai, vamos lá. Eu sou Carol Capel, a sua bruxa favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu acabei de vir da reunião da seita e ainda estou vestida a caráter, vocês perceberam? Eu esqueci até o texto. Não dá, cara, não dá. Eu tô tentando fazer um negócio sério e a minha outra personalidade, que eu tenho várias, fica assim. Aí, ó. Não, o tecido é muito sintético. Para! Ele é santo? O demônio, Nossa, que voz é essa? As pessoas pensando que é efeito. Não é efeito. Eu tenho essa voz mesmo. Eu finjo essa outra voz aqui, tá bom?